Oi, pessoal, boa noite, todos e todas que estão aqui, todes. Bem-vindos ao nosso aulão sobre quem é quem no licenciamento. Eu sou Maureen Santos, eu faço parte da Ninja Ambiental e também eu sou de uma ninja chamada FASE, sou professora na PUC do Rio de Janeiro e estou aqui novamente com vocês. Eu não sei se hoje a gente vai ter enquete, daqui a pouco a Raíssa vai falar com vocês, mas estamos aí fechando hoje esse ciclo dos aulões sobre licenciamento, né? E a gente entende, né, que o coração da política ambiental do Brasil está ligado às regras que determinam como serão dadas as licenças para a construção de obras e empreendimentos que possam ter impacto ambiental. E uma tentativa de flexibilizar essas regras e isentar do licenciamento atividades e obras, além de uma espécie de licença autodeclaratória automática, concedida via internet, sem análise prévia dos órgãos ambientais, está em tramitação no Senado Federal. Quando a gente começou o primeiro aulão sobre licenciamento, foi logo quando foi aprovado, né, na Câmara dos Deputados. Então, a gente estava ainda naquele momento e agora nesse processo aí já tramitando para o Senado Federal. Então, para falar sobre o projeto e a tentativa de flexibilizar essas regras, isentando do licenciamento atividades que possam causar danos graves ao meio ambiente, também apresentar detalhes sobre os agentes envolvidos nesse processo de concessão de licenças e monitoramento dos impactos, a Universidade Ninja, a Casa Ninja Amazônia, lançam esse novo aulão. Então, no aulão de hoje, a gente vai entender melhor quem é quem dessa agenda aí de licenciamento ambiental, que acabou voltando com tudo, né, para a pauta pública, com essa tramitação da Lei Geral do Licenciamento. E a gente tem hoje aqui conosco a Thaís Galo. Boa noite, Thaís, que é professora do Departamento de Ciência do Meio Ambiente, da UFRJ, onde ministra disciplinas de licenciamento, perícia, auditoria ambiental e gestão socioambiental. E vários alunos da Thaís aqui com a gente, falando aqui do chat, então muito bem-vindo a todo mundo. E a gente também está com a Joana Neri, que é membro da Associação dos Servidores de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia, ASCRA, e daqui a pouco eu apresento melhor as duas quando elas forem começar a aula. Então, como eu falei para vocês, esse é o último aulão dessa série de licenciamento, mas a gente já está vindo com uma nova série aí que a gente vai contar para vocês no final, e eu vou convidar a Raíssa Galvão, que é editora da Mídia Ninja, para contar um pouquinho sobre esse projeto para a gente. Boa noite, Raíssa. Maravilha, boa noite, Maureen, boa noite, Joana, Thaís e todo mundo que está aqui na sala com a gente, participando desse aulão. É um prazer receber todas e todos vocês e participar aqui com a gente. Essa atividade, ela faz parte de um percurso de formação que a gente vem fazendo, né, como a Maureen acabou de falar, mas a gente está tratando de temas socioambientais que estão em debate no Congresso Nacional. Então, a gente já falou de grilagem, de licenciamento, do projeto Adote um Parque, e agora a gente está nessa jornada, terminando essa jornada do licenciamento. Eu vou mandar aqui no bate-papo para vocês o link das últimas aulas, essa é a sexta que a gente está realizando, e eu quero deixar um convite também para vocês. A gente tem feito uma série de... sempre que tem mobilizações, por exemplo, essa semana o Lira anunciou que iria votar o projeto da grilagem, o PL da grilagem, e aí a gente articulou as pessoas que estão participando dos aulões para poder também ser um grupo de engajamento, de mobilização, de pressão no Congresso Nacional sobre essas pautas que a gente está tratando. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp que chama Pressão Socioambiental, que é onde que a gente sempre vai atualizando, anunciaram que vai votar essa semana, estamos fazendo um tuitaço, enfim, a gente vai ali falando e convocando, mobilizando as pessoas para pensar ações de pressão no Congresso sobre essas pautas que a gente está tratando aqui nesses aulões. Então, assim que eu acabar de falar, eu já mando ali os links para vocês. Então, é isso, essa é uma atividade da Casa Ninja Amazônia e da Rede Ninja Ambiental. Quem estiver aí acompanhando também e quiser acompanhar a gente pelas redes sociais, eu vou mandar aqui logo na sequência. Então, já tem 3 coisas que eu vou mandar. Eu vou mandar o link dos últimos aulões, o link do grupo do WhatsApp, que chama Pressão Socioambiental, e o link das redes da Casa Ninja Amazônia. Então, é isso, gente. Muito obrigada e boa noite para todo mundo. Vamos seguir aqui com o nosso aulão. Então, pessoal, como eu estou vendo aqui, tem muita gente que é a primeira vez, vou explicar um pouco a dinâmica do nosso aulão. É o seguinte, a gente tem aqui com as duas profs de hoje, né, que é a Thaís e a Joana. A Thaís vai começar, vai fazer a apresentação, depois a Joana. E aí, depois tem um espaço das perguntas, né, para elas poderem debater, tirar as dúvidas de vocês e tal. E aí, vocês colocam no chat as perguntas, os comentários que a gente vai selecionando e vão passando para elas durante o debate, tá bom? Como somos muitos, né? Muitos,
é complicado, a gente não abre o microfone, então por isso não tem como abrir, mas a participação é via chat, tá bom? Aí eu vou encorajando vocês que vocês já vão preenchendo aí, colocando informação aqui no chat durante esses momentos aí, já vai pegando uma dúvida, já coloca, porque a gente está aqui atenta e vai pegando também para passar para as duas, tá bom? Então, vou começar com a Thaís, convidar ela aqui para começar. A Thaís Galo é professora adjunta do Departamento de Ciência do Meio Ambiente da UFRJ, Rural, né, do Rio de Janeiro, como a gente conhece aqui. Ela orienta e coordena o grupo de pesquisa Projetos de Pesquisas Ambientais e Gestão Urbana e Rural, e é doutora pela UERJ em Meio Ambiente, mestre pela UF em Ciência Ambiental e graduada em Biologia, licenciatura plena pela UVA. Então, boa noite de novo, Thaís, muito obrigada, a gente agradece por ter aceito o nosso convite. Boa noite a todos, agradeço por estar participando desse aulão de hoje. Eu convido a todos novamente a assistirem os aulões anteriores, que estão excelentes, eu tive a oportunidade de assisti-los, vale a pena pensar um pouco mais sobre todas essas questões que estão acontecendo no Congresso, então é importante para poder ter uma visão mais ampla de tudo o que está acontecendo, né? E a importância desse momento para a gente reivindicar mesmo que essa PL não seja aprovada no Senado. É engraçado que em 2018, 2019, eu trabalhei com os meus alunos em cima da PL, e é assustador o quanto mudou do que existia para o que está, né? Então, e aí eu quero, e foi difícil, viu, selecionar uma parte para falar, porque são 56 artigos, e a grande maioria para ser jogada no lixo, né? Porque realmente não auxilia em nada procedimento de licenciamento para o país. Então, eu vou começar, eu vi os aulões anteriores, e para estimulá-los a vê-los também, eu vou tentar dar um outro encaminhamento com relação a isso, né? Eu gostaria de falar de forma geral do que porque eu fiquei, como eu disse, eu fiquei com muita dúvida de escolher algo para falar, né? Primeiro, a gente tem que pensar no que é o licenciamento ambiental, né? Para que ele serve? O licenciamento ambiental, todos aqui devem saber muito bem, mas sempre é bom relembrar, é um dos instrumentos dos 13 da Política Nacional de Meio Ambiente, né? Então, é dois. Para que funcione bem a Política Nacional de Meio Ambiente, não é necessário que só esse instrumento funcione. Eu tenho visto nos últimos 20 anos assim, uma certa notoriedade muito grande para o licenciamento ambiental, e vejo que os outros dispositivos para implementação da Política Nacional de Meio Ambiente, eles não têm sido considerados pelas políticas públicas. Eu, por exemplo, eu atuo na área de licenciamento ambiental há 12 anos, depois comecei a estudar o que eu trabalhava, né, quando eu entrei na universidade, e eu tenho verificado cada vez mais, pelo menos na minha opinião, que não é, inclusive, o instrumento mais relevante. Para mim, o instrumento mais relevante seria o zoneamento ecológico econômico, que nunca foi implementado no Brasil. Ao meu ver, a implementação de um instrumento desse poderia auxiliar muito na questão dos conflitos. É claro, se fosse bem implementado, né? Porque as questões do Brasil, exatamente na concepção da lei, né, do jeito que fazem a lei, para quem fazem, né, como é feita essa lei, como é elaborada essa lei, e a aplicabilidade dessa lei é cada vez mais complicada. Não faltam leis no Brasil, nem leis, nem decretos, resoluções, portarias. Nós temos até leis demais no Brasil, né? Eu conversando outro dia com um professor da área do direito, e ele me chamou a atenção para uma questão muito interessante, que ele falou assim: Thaís, quer ver se uma democracia está bem consolidada e se os cidadãos estão bem engajados nos seus deveres e nos seus direitos? Vê a quantidade de lei que o país tem, né? Quanto mais você tem uma questão de comando e controle, é porque a cidadania, nós ainda não estamos consolidados como sociedade, né? Então, nós temos que repensar todas essas questões.
o projeto de lei, né, o objetivo dele está muito claro, isso no artigo, está escrito no artigo 2º, se eu não me engano, do projeto de lei, ele fala sobre a questão da celeridade, né, que ele foi feito para dar celeridade. A questão é, o projeto do jeito que está, ele não vai, eu afirmo, não vai dar celeridade nos processos de licenciamento. Os empreendedores e a própria Câmara de Deputados estão muito enganados, achando que ele vai dar celeridade da maneira que está. Por que não vai dar celeridade? Nós vamos discutir aí um pouco. Vou colocar algumas provocações para a gente poder conversar. É importante a gente lembrar também que essa celeridade ela depende de muitas coisas que não é a lei, tá? A celeridade do processo ambiental, ela depende do entendimento político-técnico do que está escrito nas coisas, né? Do entendimento do empreendedor em relação ao que ele tem que enviar para o órgão ambiental. E, é claro, tem umas outras questões, que é uma capacitação constante do órgão ambiental, é a capacitação das pessoas que vão dar entrada nesse processo de licenciamento, é o entendimento do rito do processo de licenciamento. É diferente você dar entrada no processo de licenciamento ambiental e você, por exemplo, tirar uma autorização de um órgão dentro do município, do estado, porque as questões ambientais, elas são complexas e precisam ser analisadas. Então, você não vai conseguir de um dia para o outro, mas também a morosidade que é reclamada pelos empreendedores não é devido à falta, à morosidade do órgão ambiental, não. É porque eles não sabem os documentos que precisam estar dentro do processo. Eu falava isso muito para os meus clientes na época que eu tinha empresa, falava, a culpa é sua, a culpa não é do órgão. O órgão faz uma solicitação e você entrega outra coisa. E aí ele tem que te notificar e demora mais tempo para ele novamente dar andamento no seu processo. Então, é muito importante ter essa clareza, porque o que é imputado na cabeça da sociedade é que o licenciamento ambiental, ele está na contramão do crescimento econômico, né? E eu diria que não deveria nem termos crescimento econômico, e sim desenvolvimento econômico, porque é bem diferente. E não está na contramão. Ele, na verdade, está de mão dadas. A questão toda é como se apropriar desses instrumentos. E nesse sentido, a gente precisa lembrar, né, quais são as bases do licenciamento ambiental. O analista, e a Joana vai poder falar muito melhor sobre isso do que eu, quando recebe o processo de licenciamento, ele basicamente, assim, falando bem superficialmente, ele vai ter dois olhares sobre aquele processo. Um olhar da área, né, ele vai verificar todas as questões ambientais referentes à área de instalação daquele empreendimento, para ele poder se instalar, operar. Então, ele vai ter que pensar em várias outras leis que não são necessariamente diretamente ligadas ao licenciamento, como gestão de resíduos, recursos hídricos, unidades de conservação, e não se enganem, Código Civil, ele tem que pensar nisso, SNUC, enfim, várias outras leis, né, lei de florestas, eu posso ficar aqui há um tempo citando várias leis que o analista terá que se debruçar para pensar na localidade, né? E também na atividade. Então, ele tem que olhar para aquilo e ver onde está localizado e qual tipo de atividade, quais são os principais aspectos ambientais ligados a essa atividade. O que é o aspecto ambiental? É aquilo que vai interagir, né? O que é da atividade e vai interagir com aquele meio, modificando esse meio. Então, ele vai ter que analisar isso. Então, quando você fala de licença ambiental simplificada, não existe simplificação de licença, porque o analista vai olhar para essas duas questões sempre, sempre. Ele vai ter que se debruçar em cima disso para pensar em termos de licenciamento ambiental. E você criar uma lei geral, né, para tratar de questões dentro de um país tão diverso, isso é muito complexo, né?
de um ecossistema tão complexo, com estados tão diferentes, com leis tão diferentes, é inviável, né? É inviável você ter um procedimento único de licenciamento do Brasil, porque não vai atender às demandas locais. Então, a partir disso, gostaria de falar algumas coisas em relação, pontualmente, ao licenciamento, ao que está sendo pretendido nesse projeto de lei, a começar pela ementa que cria, né? Ele fala que está regulamentando o artigo 225 da Constituição Federal, e fala de licenciamento. O artigo 225 não fala de licenciamento, né? Ele fala de verificar, né, analisar os aspectos das atividades potencialmente poluidoras, solicitar o estudo prévio de impacto ambiental. Ele não fala de licenciamento. Quem fala de licenciamento é a Política Nacional de Meio Ambiente. O artigo 225, né, no inciso 4º, né, parágrafo 1º, ele não fala de licenciamento ambiental. Então, ele não está regulando isso, né? Voltando, essa PL não vai dar celeridade como eles estão pensando ou achando que vai dar, porque existem aspectos técnicos que o analista ambiental tem que considerar. E aí tem umas questões, já ainda dentro das definições que o projeto de lei fala. Eu achei bem interessante que ele dá uma definição sobre relatório de caracterização do empreendimento, né? Relatório de caracterização de empreendimento, como está conceituado, vai continuar acontecendo os mesmos problemas que o órgão ambiental acabam recebendo, né? Está escrito bem claramente que a ideia disso é que contém informações técnicas sobre a instalação do empreendimento e da operação da atividade. Para o empreendedor, quando ele recebe uma informação dessa, ele entende o seguinte: eu vou ter que dizer o quantos metros quadrados de piso eu tenho que informar para o órgão ambiental, o quanto de areia eu vou utilizar, quantos caminhões eu vou precisar. Ele não entende da forma que está conceituada, e olha, acreditem, o órgão ambiental recebe esse tipo de processo, está descrito lá. A Joana também vai poder comentar mais sobre isso. Uma vez eu participei de um grupo, né? Ocorreu um grande evento no Rio de Janeiro que teve a necessidade de a instalação, né, e operação de várias atividades. E foi muito interessante. Aí os empreendedores pediram uma reunião com o órgão porque achavam que o licenciamento estava muito moroso. E aí fizeram uma grande reunião, cheio de empreendedores, e lá, e eles reclamando, né, que o empreendimento estava demorando muito. E aí, toda hora eu via o órgão assim, sendo bem cauteloso, educado, né, com relação às questões que estavam sendo apontadas. E aí, no final, perguntei assim: deixa eu perguntar uma coisa, deixa eu dar uma olhada nos processos. E aí, quando eu vi alguns processos, a maioria dos processos estavam parados porque as notificações não estavam sendo respondidas pelo empreendedor. E quando era respondida de forma inadequada. Então, assim, a culpa aí eu até, na época, tinha falado assim: então por que não, né, assim, não obriga, né, de forma legal ou normativa, ou então conversa com o empreendedor? Tem alguns estados que existem relações de empresas, de consultoria, de pessoas, eles fazem, né, relações de consultores que podem auxiliar no processo de licenciamento. Então, por que não adequa dessa forma? Né? Você, quando vai abrir uma empresa, não utiliza um contador? Então, quando você vai realizar um processo de licenciamento, você precisa de alguém que entenda daquele processo. Então, assim, a morosidade não era por causa do órgão. Então, do jeito que está, apenas o conceito já vai confundir bastante os empreendedores. E aí ele continua falando, e eu acho muito interessante, porque ele fala sobre a licença de adesão e compromisso, mas ele, de uma certa forma, vincula isso ao potencial poluidor e ao porte, né? E quando ele define o potencial poluidor, ele fala que o potencial poluidor vai ser definido a partir de uma avaliação.
Quem é que vai avaliar? É o analista. Então, como é que ele vai sair, como é que ele vai dar uma licença, né, de adesão, se ele vai precisar de uma avaliação, né? Então, tá incoerente, tem vários pontos dessa política que estão completamente incoerentes dentro dela mesma, né? Outra questão que ele fala e não especifica é a questão da licença específica, né? Ele fala que é necessário, né, quando o órgão julgar, né, do ente federativo, algumas licenças específicas. Da forma que está esse conceito, com certeza vai criar dúvidas. O Departamento Nacional, né, de Produção Mineral, ele fala, né, ele solicita para a extração de areia, por exemplo, que o órgão ambiental deu uma licença específica. O que tem acontecido em alguns municípios? O órgão ambiental inventou uma licença chamada licença específica. E, na verdade, não é isso que diz a lei, né? O que diz a lei é que o órgão vai verificar qual é a licença mais adequada, né, para aquele tipo de empreendimento. Então, isso vai causar muita confusão, que tipo de licença específica é essa? Já acontece no caso, por exemplo, dessa solicitação do Departamento Nacional de Produção Mineral. Tem várias questões, né? Eu não sei se eu vou conseguir ter tempo para falar de todas, mas eu vou tentar falar de algumas. Outra questão também é a autorização de licença de operação dentro da licença de instalação. Isso é uma atrocidade legal, né? O nome é claro, licença de instalação. Então, ela serve para quê? Para instalar um empreendimento. Mesmo que seja por teste, isso não pode ser feito dentro da licença de instalação. Por quê? Existe todo um trâmite que o órgão ambiental realiza, tanto na licença prévia, quanto para a licença de instalação, quanto para a licença de operação. Para a licença de operação, ele prepara o empreendimento para operar. Ele tem que cumprir com as condicionantes da licença de instalação para poder passar a operar. Então, eu vejo isso não só em termos de norma, né, mas também em termos práticos, inviabilizado você iniciar, você testar o empreendimento durante a licença de instalação, mesmo que seja no final dessa licença, sem a concessão do órgão para a licença de operação. Outra questão é o licenciamento, alteração, né, da operação de atividade. Ele fala que, se não aumentar o porte, o potencial poluidor, é descrito lá na PL, que o empreendedor estava isento de solicitar licença ambiental ao órgão, desde que não mexesse com esses parâmetros. A questão nós vemos muito empreendimentos. Quais são os parâmetros de potencial? Detalhe, que vai continuar sendo como por município, por estado, né? Ele que vai definir o porte potencial. A lei diz isso, ela é bem clara em relação a isso. E aí, a definição do porte potencial poluidor, na verdade, é um gradiente. Então, o empreendedor, ele pode estar, vamos supor que esse gradiente, se ele for até 10, ele tem o potencial poluidor baixo. De 11 a 15 é médio. É um gradiente. Então, quando você pega esse empreendedor, né, e ele está dentro desse gradiente, mas uma coisa você está mais perto do 1, outra coisa você está mais perto do 10, né? E aí ele pode fazer a obra, né, sem autorização do órgão ambiental, que isso é uma arbitrariedade completa. O órgão ambiental ele precisa ser comunicado de qualquer tipo de alteração. A regra hoje é essa, que aconteça no empreendimento, qualquer tipo de alteração. Porque, às vezes, o empreendedor ele não sabe quais são os aspectos ambientais que vão alterar aquela questão. Às vezes é de má fé mesmo, ele faz a revelia da regra.
Mas, às vezes, ele acha, não, mas esse daqui, mas esse processo aqui não vai fazer muita diferença. Faz. Existem os impactos locais que podem ser alterados, dependendo do tipo aí de aspecto que vai mudar dentro desse processo. Então, é importante, sim, o órgão ambiental sempre ser comunicado. O artigo 8 e 9 da PL é uma atrocidade, ele é surreal, né? Quando nós lemos ele, que é isentar de licenciamento ambiental determinadas atividades que nós sabemos, elas podem até ser enquadradas, né, como baixo ou médio impacto. Mas, se você for ver a análise de risco dessas atividades, ela não ela possui um risco de alto, dependendo da localização. Vou dar um exemplo. Há uns 10 anos atrás, 12, não me recordo, houve uma modificação de oleodutos, né, da Transpetro, num determinado centro urbano, no Rio de Janeiro, inclusive no meio, entre duas favelas, né, de diferentes, né? E no meio desse gasoduto encontraram determinadas questões que poderiam botar em risco, inclusive de explosão, aquele gasoduto. Então, veja bem, mas não é nada demais, a gente só está trocando o oleoduto. Não, é alguma coisa demais, sim, para aquela área. A atividade dentro do licenciamento, ela tem que ser vista de forma individual sempre, porque depende de vários fatores, né? Então, ela tem que ser considerado o local que está ocorrendo. Isso em qualquer situação, em qualquer atividade. Não, e considerar a pecuária extensiva, como se não tivesse impacto, enfim, tem várias questões, barragens, né? Como eu disse, depende, né? Depende muito do local. Se você vê regiões que chovem muito, uma barragem pequena, de um rio de 2 metros, pode não afetar tanto o local. Nós estivemos visitando uma determinada área no Nordeste e a gente foi num sítio arqueológico, né, dentro de um rio, sítio arqueológico, inclusive ficava subterrâneo a maior parte do ano. Só que era um período grande de seca. E aí era um rio, era um sítio arqueológico privado, e eu achei muito estranho, estava muito seco, tanto no sítio arqueológico como no entorno. Eu perguntei, nossa, o rio está assim há quanto tempo? Não chove há tanto tempo assim? Ele, não, o problema não é só isso. Propriedades, né, a jusante do rio, né, da parte superior do rio, fizeram pequenas barragens, e a água agora não chega mais aqui. Olha que loucura. E aí nós resolvemos subir o rio para conhecer, né, para ver essa realidade. E realmente o rio era bem menor e nessa área tinha uma agricultura extensiva, estava utilizando a água do rio, e na área mais abaixo os moradores estavam passando por situação de total ausência de água. Enfim, a gente pode ficar mais umas 5 aulas, viu? Falando sobre essa questão. Eu fiz, assim, umas 20 páginas de anotações para a gente discutir, porque são muitas questões. Eu agradeço aí, estou aberta para nós conversarmos. Obrigada. Super obrigada, Thaís. Muito, muito interessante trazer esses meandros aí para a gente. Acho que completa bastante também esse cenário, né? Para quem vai acompanhando os alunos de licenciamento, traz muita novidade também, né? Para o entendimento aí da compreensão dessa complexidade, que realmente é muito complexo, né? E não dá para olhar, como você mesmo falou, só a lei de licenciamento sem olhar para todo o marco, né, legal do entorno. Então, vou passar aqui para a Joana Neri, que é engenheira sanitarista e mestra em engenharia ambiental pela UFSCar. Ela também é doutoranda em estudos interdisciplinares sobre as mulheres
Gênero e Feminismo, na UFBA, e membro da Associação de Servidores de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, também é capoeirista angoleira. Então, bem-vinda novamente, Joana, e pedir para todo mundo que está aqui nos assistindo, né, assistindo ao aulão, para enviar os comentários e perguntas aqui. Quem ainda não se apresentou, também é para aproveitar para se apresentar, que isso é muito importante aqui para a gente. Obrigada, Joana. Obrigada, Maurinho. Bom, agradeço primeiramente pelo convite, né? Acho essa iniciativa desses aulões muito importantes para a gente estar aqui formando também as pessoas que estão a fim de atuar nessa causa, de militar na defesa, né, da nossa política nacional de meio ambiente. Então, como você já apresentou, sou engenheira, sanitarista, e eu atualmente eu moro na Bahia, em Salvador. Pela minha roupa, vocês veem que eu não estou lá, estou de férias. Mas eu trabalho no Instituto de Meio Ambiente com licenciamento ambiental, especificamente de empreendimentos de interesse social. Então, são empreendimentos de saneamento, de energia, principalmente esses, né? Principalmente os de saneamento por causa da minha formação profissional. Então, eu trago aqui o que vocês me pediram, vou trazer um pouquinho da minha experiência prática mesmo, no licenciamento no estado da Bahia, principalmente porque lá a lei estadual de meio ambiente sofreu mudanças em 2011 e 2012, e várias dessas inovações que a lei geral traz para serem implantadas no nível nacional, elas já existem no estado da Bahia, a gente já trabalha assim há quase 10 anos, então eu acredito que a gente já tem assim um pouco de experiência para identificar o que é que funciona e o que é que não funciona, né, nessas inovações. Primeiro, eu queria que vocês projetassem, acho que é Oliver, um gráfico que a associação, enquanto ele não projeta, eu vou aproveitar para dizer que a ASCRA, né, a nossa Associação de Servidores de Meio Ambiente, ela atua desde 85, é a Associação de Servidores de Meio Ambiente mais antiga do Brasil, e ela atua desde 85 na defesa das políticas de meio ambiente no estado da Bahia. A gente produziu uma carta esse ano, uma carta aberta para a sociedade, fazendo a nossa avaliação da associação, né, dos servidores, sobre os últimos 10 anos da política ambiental na Bahia, e esse aqui é um dos produtos da nossa avaliação. A gente pegou os dados da CPT, né, a Comissão Pastoral da Terra, os dados de conflito no campo, esse gráfico especificamente são os de conflitos pela água, né, e colocou aqui nessa linha do tempo, dá para ver que os gráficos, as barras, elas vão aumentando, né, então o número de conflitos pela água no estado da Bahia nos últimos 10 anos aumentou numa escala muito intensa, e aqui esses balõezinhos vermelhos são as principais mudanças da legislação do licenciamento ambiental no estado. Então, vocês veem ali que 2011, 2012 teve a principal reformulação de toda a política ambiental, né, alguns órgãos foram extintos, outros foram fundidos, e aí teve a criação do INEMA, que é um instituto hoje que faz licenciamento, e em 2012 foi publicado o decreto que regulamenta o licenciamento ambiental. E também coincide que foi em 2012 a realização da última conferência de meio ambiente. Isso tudo é importante porque eu vou falar um pouquinho mais ali na frente. E aí vocês notam que desde essa reformulação, que foi quando essas inovações foram introduzidas na nossa lei, o número de conflitos no campo, que vinha numa média de 8, 10 conflitos por ano, ele começou a aumentar, e aí em 2016, que foi publicado um procedimento especial de licenciamento para atividades agropastoris, que a gente considera que é um autolicenciamento, porque ele dispensa a elaboração de estudos ambientais, né, ele é só o cadastro no cadastro ambiental rural e apresentação de outros atos autorizativos como outorga e autorização de supressão de vegetação.
E aí, a partir daí, aí sim você tem uma explosão de conflitos no campo, principalmente conflitos pela água, porque para quem não conhece o estado da Bahia, o oeste da Bahia é uma região de produção intensa de grãos, soja, milho e algodão, principalmente, né? E forma, junto com alguns outros estados, né, junto com Tocantins, Mato Piba, junto com Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né, oeste da Bahia, maior área de exportadora de grãos do Brasil atualmente, né. Então, pode fechar já esse gráfico. Eu queria mostrar essa intensificação dos conflitos no campo, né. Estou vendo aqui já no chat para compartilhar o link, depois a gente vê isso, mas sim, essa carta é pública, depois eu vejo como a gente pode disponibilizar. Então, isso é um contexto, né, para vocês entenderem de onde eu estou falando, né, então estou falando de um estado, de um lugar de quem trabalha no licenciamento ambiental, num estado com a explosão de conflitos pela terra, pela água, e com várias flexibilizações, inovações, não sei qual é o melhor, eu não gosto de nenhum termo desses, mas várias inovações aí no licenciamento ambiental, tá? Então, a partir daí, eu também gostaria, a nossa a professora anterior, Thais, já fez aí uma explanação bem interessante, né, do funcionamento do licenciamento ambiental, e eu queria acrescentar que ele foi a instituição da Política Nacional de Meio Ambiente e da ferramenta, do instrumento do licenciamento ambiental, assim como outros, ele é uma importante conquista dos movimentos sociais no Brasil, né, ela não existe do nada, ela não existe à toa, né, a gente vinha... você vê que a Política Nacional de Meio Ambiente é de 81, e a primeira resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que institui o licenciamento ambiental, é de 86, né? Ou seja, final do governo militar, e a gente vivia, nessa época, um cenário de que as obras eram decididas em gabinete, né, cidades inteiras as pessoas eram desterritorializadas, cidades inteiras eram alagadas, por exemplo, inundadas por exemplo, a construção de Sobradinho, foram 3 ou 4 cidades inteiras que foram completamente inundadas, sem nenhum tipo de consulta à população, né. Então, a existência do licenciamento ambiental, e principalmente a figura da audiência pública, é um instrumento, é um pedacinho de democracia que os movimentos sociais conseguiram inserir nesse processo que era altamente autoritário, né? Então, ele é uma conquista importante, eu acho que é importante sempre a gente ter isso em mente. E aí dizer que essa lei geral, como acho que pela explanação de Thais já ficou muito nítido, eu considero um ataque antidemocrático à nossa política de meio ambiente, porque ela praticamente torna, entre outras coisas, né, eu vou dar destaque para essa característica dela, é que ela praticamente torna a audiência pública uma exceção em vez de regra, né? Então, a consulta às populações que ocupam os territórios, ela passa a acontecer em situações extraordinárias e deixa de ser a regra, né? Então, é um retorno a um momento antidemocrático, né? Eu acho que isso é bom sempre a gente ter em mente. Então, eu vou trazer agora, a partir assim, dessa contextualização, algumas dessas mudanças de licenciamento ambiental que a gente já experiencia na Bahia, que estão sendo foram inseridas, né, na lei geral. Inclusive, eu participei já como representante da ASCA em 2019 de uma sequência de audiências públicas em Brasília para discutir o projeto de lei, né, eu fui especificamente lá para falar da ALAC, a licença por adesão e compromisso,
né? E mesmo eu, naquela ocasião, tendo mostrado como a nossa leitura dos servidores de meio ambiente é de que a LAC não cumpre o papel de licenciamento ambiental, ainda assim houveram muitos discursos de deputados defendendo que a experiência da Bahia comprova o sucesso desse novo modelo de licenciamento, né? Vocês já podem sentir que eu não concordo muito com essa opinião. Então, assim, um principal aspecto que eu gosto de destacar é a classificação dos empreendimentos por tamanho ou porte, né, como está na nossa lei estadual, e por tipo ou potencial poluidor. A partir daí, a nossa lei estadual, ela faz uma tabelona, né, uma lista de tipos de empreendimento que ela classifica por potencial poluidor, por exemplo, aterro sanitário é de alto potencial poluidor, sistema de abastecimento de água é considerado de baixo potencial poluidor, né? Você cruza essa informação, que é a tipologia do empreendimento ou da atividade, com o tamanho, que pode ser pequeno, médio ou grande porte. E aí, para cada tipologia, tem lá na tabela do decreto as faixas de tamanho, né? Por exemplo, aterro sanitário é por toneladas de resíduo que recebe por dia. Então, até tantas toneladas, agora não me lembro a memória, é pequeno porte, de tanto a tanto é médio, e a partir de, se eu não me engano, não vou dizer o valor porque eu vou errar, mas a partir de tantas toneladas é considerado grande porte. Né? Essa classificação, o primeiro problema que eu identifico nela, ela não leva em consideração nenhum fator locacional, ela leva em consideração somente o tipo a tipologia e o tamanho, não interessa aonde aquele empreendimento está. E essa classificação, ela é muito decisiva, porque a partir dela, a partir desse cruzamento de potencial poluidor com tamanho, você sai, dessa tabela você sai com uma classe de empreendimento que vai de 1 a 6, e dessa classe de empreendimento é que você decide qual é o rito que aquele empreendimento vai passar, qual é o rito de licenciamento. Então, as classes 1 e 2 passam por licença unificada, né, que não é mais trifásica, é uma licença única. 3, 4 e 5 passam pelo processo trifásico, mas os estudos são simplificados, e as de classe 6 somente que passam por aquele rito tradicional, que tem estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental e a RIMA, que são apresentados para a sociedade, que são disponibilizados para a sociedade, né, são publicizados. A sociedade tem um tempo para ler aqueles estudos, depois tem uma audiência pública em que a sociedade é ouvida, e essa audiência pública é considerada, né, na análise final daquele empreendimento, né, na análise ambiental. Então, aterros sanitários, por exemplo, hoje na Bahia, eu acho que somente o de Salvador e talvez o de Feira de Santana, que são as duas maiores cidades do estado, tem um tamanho que encaixa nesse formato de EIA-RIMA. Todos os outros aterros sanitários, mesmo aterros muito grandes e muito problemáticos, eles já caem em modelos simplificados de licenciamento, né? Estou falando, os aterros eu sei bem porque eu trabalho diretamente nessa área. Mas isso se dá para diversos tipos de empreendimento. Então, a gente tem tido muito conflito, por exemplo, com eólicas que foram construídas sem nenhuma consulta à sociedade, com barragens que estão sendo construídas sem consulta à sociedade, com mineração que estão sendo implementadas, inclusive, em áreas de agricultura familiar. Imagina o impacto de uma mineração numa área de agricultura familiar, de território tradicional quilombola, sem consulta, né? Então, além de altamente antidemocrático, fere a Convenção 69 da OIT, né, que prevê que o Brasil é signatário e que prevê que as comunidades tradicionais têm o direito de ser consultadas, né, previamente a qualquer intervenção que interfira no modo de vida delas, né? Então, só essa classificação de empreendimentos é um assunto muito delicado, né?
porque eu acho que ela dá abertura a muitas aberrações, assim, empreendimentos que são complexos, pela classificação eles parecem simples e passam por um rito simplificado, né? Aí tem uma outra questão que é essa quebra da lógica trifásica, né? Então, a licença unificada, você deixa de ter uma série de avaliações que é importante para você garantir que a implantação foi de acordo com o que estava previsto no projeto e que depois a operação está se dando de acordo com o que foi previsto também nos planos de operação, né? Então, esse rito trifásico, ele não foi criado à toa, né? É importante essa etapa de planejamento, primeiro da licença prévia, onde vão ser feitas mudanças no projeto, mudanças de localidade, mudanças de tecnologia. Depois uma licença, depois que essas mudanças do projeto são feitas, a gente autoriza a implantação. Depois que o empreendimento é implantado, a gente volta novamente a campo para ver se ele foi implantado de acordo com os projetos apresentados, e aí a gente autoriza a operação, né? Ou no caso de alguns empreendimentos, alguns testes para depois a operação. Então, quando você rompe com esse sistema trifásico, você perde uma série de etapas importantes do processo. Outra preocupação, obviamente, são as licenças autodeclaratórias, né? Já vou até dizer que eu fiz uma fala bastante detalhada sobre isso, eu posso passar o link depois, está disponível no site da Câmara, foi numa dessas audiências públicas, mas, assim, só para dizer que, já a priori, elas ferem o princípio da precaução, que deveria ser um dos balizadores do licenciamento ambiental, porque a gente sabe que, falando em meio ambiente, né, falando de terra, de rio, de floresta, não é a mesma coisa que falar de imposto de renda, e eu digo isso não é à toa, é porque quando a LAC foi implementada, a justificativa que foi dada aqui no estado da Bahia é que, vai funcionar como um sistema de declaração de imposto de renda, você declara, se passar na malha, se não passar na malha fina, identificar que você sonegou, você paga a diferença com multa, mas meio ambiente não funciona assim, né? Um rio poluído, você não despolui de uma hora para outra, um aquífero contaminado é dificílimo de você reverter, então, você autorizar um empreendimento com base simplesmente num formulário preenchido na internet pelo empreendedor e que ele ali mesmo, ele já imprime a própria licença, não dá para chamar isso de licenciamento ambiental, né? Porque sem análise técnica, sem visita em campo, sem conhecer os projetos, sem conhecer estudo, sem ter estudo ambiental, não existe licenciamento ambiental, né? E aí, um outro problema das licenças autodeclaratórias é que o estado da Bahia, eu tenho certeza que não, mas eu duvido que tenha algum estado brasileiro que tenha efetivo de servidores suficiente para fiscalizar todos esses empreendimentos. E aí eu trago os dados da Bahia que são chocantes, que a gente fiscalizou até hoje muito menos que 10% dos empreendimentos autorizados por LAC, e desses 10%, menos de 10%, acho que 6, uma faixa de 6 a 8%, a última vez que a gente fez essas contas, que foram fiscalizados, menos de 10%, ou seja, menos de 1% do total, estava regular, cumprindo todos os requisitos que deveriam estar sendo cumpridos. Ou seja, 99% dos empreendimentos autorizados por LAC estão em situação foram encontrados em situação irregular. Imagina o dano acumulado de tanto empreendimento nessa condição, né? E aí, por último, e aí eu encerro e vou deixar o resto das minhas anotações para a hora das perguntas, a questão da limitação da participação dos outros órgãos intervenientes, né, ICMBio, FUNAI, IFAM, INCRA, Fundação Cultural Palmares, a forma como a lei geral coloca, ela praticamente anula a possibilidade de consulta a esses órgãos, com prazos impraticáveis,
com pareceres que não são vinculantes, ou seja, o parecer vem, mas eu não sou obrigada a considerar ele na minha análise. Junto isso ao sucateamento desses órgãos absoluto, né? Então, assim, fica impraticável. A gente já vive um pouco desses problemas no estado da Bahia, né? A gente já tem muita dificuldade de receber as consultas, né? As consultas demoram para chegar, porque esses órgãos estão ainda mais sucateados do que os órgãos de meio ambiente. Então, assim, é muito delicado. E a gente não tem, no órgão ambiental, a gente não tem nem competência legal para fazer uma análise, por exemplo, de interferência em patrimônio arqueológico. Então, eu não tenho competência legal. Se eu não recebo o parecer do IPHAN, se eu autorizo a obra, eu estou cometendo um crime. Então, o que vai acontecer? Eu não vou autorizar, eu vou arquivar. E é o que todo mundo vai fazer, porque ninguém vai autorizar uma obra que interfere numa coisa que você não tem competência legal para autorizar. A mesma coisa se tiver em terra indígena, se tiver em território quilombola, se tiver em unidade de conservação de domínio federal, a gente do órgão estadual não pode interferir. Então, assim, você cessar, né, cessar a fluidez de informação entre esses órgãos vai inviabilizar uma série de empreendimentos na prática, né? E aí eu tenho mais coisas para dizer, mas eu vou dizer depois, eu dou um jeito de colocar nas respostas das perguntas ou nas minhas considerações finais. Perfeito, Joana, muito obrigada também. Tem até uma perguntinha aqui direto já para ti, a adesão da associação está restrita a servidores estaduais, que depois você pode perguntar. E o pessoal hoje está muito tímido, gente. Vamos mandar aqui perguntas. Aqui, agora eu anotei uma aqui que eu queria fazer, mas a gente já tem aqui 2 comentários. A Terezinha fala: as demandas aumentam, as equipes são sucateadas, reprimidas e muitas vezes extintas. E a Tani fez uma pergunta aqui: é melhor ter orientações para leis estaduais, municipais ou uma lei geral, que rege todas as instâncias de processo de licenciamento? Eu vou fazer o seguinte, então vou passar essa primeira, a Joana, se quiser, também pode complementar para a Thaís, e vou perguntar uma segunda para a Joana, e vocês podem, tá? Ficar à vontade. Você falou sobre outras leis, né, Joana? Por exemplo, a própria Convenção 69 da OIT, em relação ao consentimento livre prévio informado, outras que poderiam também gerar essa própria questão da conservação por conta de patrimônio histórico, que poderiam gerar algum conflito em relação a esse licenciamento, né? Aí eu queria entender melhor como que isso vai ser em relação à própria questão da Constituição, porque algumas dessas são constitucionais. E como é que isso fica, né? Em relação a essas questões que vão acabar batendo. Como é que isso pode ser, de alguma forma, vai levar para o STF? Como é que fica esse processo? Sem sombra de dúvidas, vai cair no STF, porque o órgão ambiental, como a Joana mesmo disse, não tem competência para arbitrar sobre essas questões. E aí, a fala da Joana concordou bastante com a minha. O processo vai ser moroso, vai parar o órgão ambiental. O analista ele não pode se comprometer dessa forma. O órgão ambiental ele é fiscalizado pelo Ministério Público. As pessoas não entendem o lado do analista, né? Ele o Ministério Público, todo o processo que ele entende que está irregular, né? Ele vai em cima do analista. O analista tem que responder ao Ministério Público. Então, assim, além de trabalhar com licenciamento ambiental, fazer fiscalização, né? A sua realidade, Joana, é igualzinha no Rio de Janeiro, né? A quantidade de analistas e fiscais são muito pequenas, né? O Rio de Janeiro deve estar batendo aí 8 milhões de pessoas. No último, a quantidade de empresas é surreal para a quantidade de analistas que tem no órgão ambiental. Eles não dão conta. A questão é o seguinte: essa lei é uma lei geral, né? Você tem que pensar, quando você faz uma lei geral, tanto no pequeno, médio e grande. Não funciona uma lei geral, né? E com a diversidade que a gente tem no Brasil, não funciona para o licenciamento uma lei geral. Isso eu acho isso, né? É simples de ser entendido,
e não vai trazer celeridade nos processos de licenciamento. Isso é fato. O que vai trazer celeridade no processo de licenciamento é o entendimento das leis ambientais. Enquanto isso não for compreendido pela sociedade, as leis ambientais, o dever de cumprir as leis ambientais, que isso seja um cotidiano das empresas em relação às questões ambientais, isso parece ser um peso, mas não é. É porque eles não entendem. Não é isso eu estou falando de pequeno e médio, tá? Porque os grandes empreendimentos entendem, né, e querem fugir da regra. Então, assim, eu sou a favor de não ter licenciamento em determinados tipos de atividade. Mas para que isso aconteça, e eu estou falando de atividades de baixo impacto, né, o impacto significante. E eu não estou falando de licença automática, não. Estou falando de não ter licenciamento. No entanto, você precisa ter o monitoramento dessas atividades. Porque por mais que que tipo de insignificante é esse, né? Nós fizemos uma pesquisa, eu e uma aluna minha, eu acho que foi em 2019, que ela pegou dois tipos de atividades, mesma atividade, né, de médio porte, acho que foram de médio porte, classificados a partir, né, do porte potencial poluidor, como a Joana explicou, no Rio de Janeiro a mesma questão, né, é uma questão de frequência, né, de 0 a 10 você cruza e aí você verifica lá, a partir de critérios que eu não sei de onde tiraram, tá, porque a gente foi pesquisar onde começou, né, de onde tiraram esses critérios, esses aspectos para isso. E aí tinham duas atividades, era a atividade de cerâmica vermelha. Em uma atividade, você tinha emissão, você tinha produção de resíduos, você tinha vários aspectos ambientais relacionados a essa atividade. Na outra, você não tinha nenhum, e elas produziam a mesma coisa. Por quê? Porque todo o processo produtivo era contido dentro da empresa. Né? Eles melhoraram o processo produtivo, então eles utilizavam toda a emissão atmosférica dentro do processo produtivo, não produziam emissão, eles utilizavam todo o resíduo, o único aspecto que eles tinham que ter mais controle era em relação à foligem, né? E que era muito pouco, por causa do tipo de material que eles utilizavam. Então, assim, aí eu pergunto, né? Esse tipo de atividade precisa de licenciamento ambiental? Cada licença que é emitida, um analista precisa verificar as condicionantes dessa licença, né? É mais trabalho para o órgão ambiental. Então, assim, ele não precisa de licença. Ao meu ver, esse tipo de atividade, que está com todos os aspectos ambientais controlados e sanados, não é só controlado, ele está sanado, ele não precisa de licença ambiental, mas precisa de um monitoramento do órgão. Porque se ele mudar o processo dele, ele pode passar a ter um impacto ambiental negativo. Então, assim, eu concordo que alguns tipos de atividades não precisam de licenciamento, mas quando você faz uma lei geral, você está considerando todas as atividades, né? Em todo o país. Então, a gente tem que ficar muito atento. A Joana falou em relação ao EIA-RIMA, o EIA-RIMA, a PUC, inclusive, tem um trabalho muito interessante, eu acho que eu vi em 2018, a PUC do Rio, junto com a PUC de São Paulo, eles fizeram um levantamento de vários EIA-RIMAs, né, no Brasil, e eles ainda estavam no estudo quando foi verificado, e eles ainda estavam em processo de estudo, né, e eles já avaliaram até então dois aspectos na época. Um deles era o tempo, né, o tempo que gastou-se para a realização do EIA e até a autorização, até a licença de operação final. E aí tinham tempos diversos. E na pesquisa que eles fizeram, eles verificaram que a maior parte do licenciamento dos EIA-RIMAs, a maior parte dos processos não pararam por questões ambientais e sim por questões sociais e pertinentes.
completamente pertinente. Agora, o que eu fiquei estarrecida com os dados foi o seguinte: depois, todos os processos, eu acho que só aquela época que eles estavam pesquisando, é que o licenciamento, todos eles terminaram em licença de operação. E aí me veio à cabeça, quando eu estava vendo os dados, o seguinte: quando o Brasil vai dizer não, né? Existem áreas que não são para serem utilizadas para nenhum tipo de atividade. É o não completo. Eu gostaria muito de ver um dia um processo de licenciamento, né, que contém o EIA-RIMA, que tenha tido um não eterno, e não uma paralisação por um tempo e por forças políticas voltaram a acontecer. Vou encerrar aqui, que senão tem um monte de coisa para falar. Obrigada, Thaís. Joana, quer contribuir? Não sei se eu trago mais uma, que a Thaís já trouxe, eu não sei se você quer complementar também essa questão das outras, que é da Convenção 69, né, essa relação disso com a questão do conflito, falar um pouquinho de como é que pode ser esse processo também via STF, mas como tem várias outras perguntas aqui, acho que eu posso colocar mais uma, pode ser? Pode. Amanda faz uma pergunta assim: na sua opinião, como podemos informar a sociedade civil para a reversão desse quadro e esclarecimento sobre as responsabilidades do atraso dos empreendimentos? Nossa, quem foi que fez essa última pergunta? Amanda. Amanda me apertou sem me abraçar, hein, Amanda? Eu acho que iniciativas como essa, né, já contribuem para isso, porque ao mesmo tempo é uma atividade de formação, né, e de formação provavelmente de pessoas que estão interessadas em estar mobilizadas, né, em quem sabe a gente consiga uma reversão aí desse processo de tramitação desse projeto. E não sei, não tem uma resposta fácil. Assim, eu tenho visto acho que inclusive por conta da pandemia, né? Eu acho que por conta da pandemia a gente quero acreditar que pelo menos alguns setores da sociedade têm repensado e olhado para como a nossa relação com a natureza, com a terra, com a água, impacta, inclusive na nossa produção econômica, né? Então, quando toda a produção econômica do mundo precisou parar por conta de um vírus, e a gente sabe que tanto o nascimento de novos vírus, quanto a proliferação deles a nível mundial, como está acontecendo agora, né, de impactar, assim, a saúde da população do mundo, isso tem a ver com a forma como a gente lida com a natureza, tem a ver com a degradação da natureza, né, isso não sou eu que estou falando, são outros especialistas que estudam isso, que têm mostrado isso. Então, acho que a gente está num momento de ou a gente para e rever, ou a gente... A humanidade está com os dias contados. Eu acho que outros seres aí podem conseguir continuar vivendo na Terra, mas a humanidade está com os dias contados. Então, eu acho que tem vários setores da sociedade que estão voltando a olhar para isso. Eu acho que os movimentos sociais conseguiram dar bastante visibilidade para essa questão do licenciamento ambiental, porque eu venho participando dessa discussão já há alguns anos, e essa discussão nunca teve tanta visibilidade quanto está tendo esse ano. Então, eu acho que a gente já está aí num caminho de evolução nesse lado, assim, nesse ponto, né, nesse aspecto. E aí, já que eu falei de movimentos sociais, eu queria ressaltar a importância, e aí eu vou puxar o lado para o meu lado de estudante de gênero, a importância das mulheres indígenas e quilombolas nessa luta, né? E uma coisa que eu tenho tentado chamar a atenção nos meus espaços de trabalho, nesses espaços de debate, é que a gente precisa estar sentadas lado a lado com essas mulheres para discutir política de meio ambiente, para discutir licenciamento ambiental. A gente precisa de concurso público que coloque essas mulheres para dentro do sistema, porque elas, mais do que ninguém, são afetadas pelos impactos dos grandes empreendimentos, e elas, mais do que ninguém,
são gestoras dos recursos naturais, né? Porque elas são pescadoras, elas são agricultoras, elas são extrativistas, elas conhecem a terra, o rio, o mar muito melhor do que eu que estudei e fiz mestrado em engenharia ambiental, né? Então, quando a gente exclui essas mulheres dos sistemas de tomada de decisão, a gente está perdendo uma oportunidade de ouro de melhorar o sistema de meio ambiente, né? Então, queria trazer, talvez está aí a resposta da pergunta de Amanda, né? É ouvir o que essas mulheres estão dizendo, porque não é que elas não estejam dizendo, é só que muita gente não está sabendo ouvir. Quem toma a decisão não está sabendo ouvir, né? Perfeito, Joana. Isso aí mesmo. E não só não ouvir, como não também reconhecer, né, o conhecimento tradicional que elas trazem e considerar isso como conhecimento válido de levar em consideração, né? Não hierarquizar o conhecimento, né? Exatamente. O que a gente aprende na universidade não pode ser nem mais nem menos importante do que as pessoas que aprendem em outras universidades que não essa. Exatamente. Ancestrais, né? Temos aqui uma pergunta também da Raíssa, nossa colega aqui que está junto com a gente. Há algum estado que esteja na vanguarda e tem uma lei mais exemplar porque a gente busca hoje? Então, essa aí também é uma pergunta muito boa. E quem sabe, né? Tem alguma coisa que pode nos inspirar e trazer alguma boa notícia nesse caso. E aí já vou juntar também, por conta do tempo, com a pergunta da Letícia Cavalcante, que ela fala assim, ela pede, na verdade, que ela não entendeu bem a situação com a consulta a outros órgãos, como é que é, no caso do exemplo da Bahia, como é que é e como ficaria. E aí, por fim, eu peço também para a Thaís agora responder essa outra. Em relação aos condicionantes, o artigo, é a Sofia que pergunta, em relação aos condicionantes, o artigo 13 do projeto de lei traz uma série de restrições, como, por exemplo, não poder mitigar impactos cujo equacionamento se efetua por políticas públicas, além de trazer a figura da revisão das condicionantes. Vocês compreendem que, com essas restrições, os impactos ambientais, sociais e econômicos causados pelos empreendimentos acabariam se tornando responsabilidade dos gestores locais? Quer começar, Thaís? Ou quer começar, Joana? Como é que a gente faz? Cadê a Thaís? Está com... Eu posso responder a pergunta dos órgãos intervenientes. Pronto. Então, quer começar? E aí depois eu já passo para a Thaís para responder essa do artigo 13. E aí, se alguma de vocês tiver essa lei exemplar, né, que a gente fica esperando que exista, vamos lá. Não tenho. A lei exemplar, infelizmente, eu não tenho conhecimento para trazer aqui para a gente. Até é uma boa coisa da gente pesquisar. Vou procurar saber. Os órgãos intervenientes, né, que eu digo assim, FUNAI, INCRA, Fundação Cultural Palmares, IFAM, né, no projeto da lei geral, está colocado que o parecer desses órgãos, ele é não vinculante. Isso significa o quê? Que o opinativo o parecer desse órgão, né, a FUNAI disse que naquele local tem uma terra indígena, então não é possível colocar aquele empreendimento. Ele é não vinculante, significa a FUNAI está dizendo que não, mas o órgão ambiental pode dizer que sim. Né? Então, ele tira a autoridade desses órgãos, e eu não sei, apesar de ter passado na Comissão de Constituição e Justiça, eu não sei se isso é constitucional, porque eu entendo isso como um órgão ultrapassando a sua competência, invadindo a competência de outros órgãos, né? Isso fere a forma como o Estado brasileiro está organizado. Sem falar na parte da esfera da competência técnica, como eu coloquei antes, né? Então, mas é assim que está colocado no projeto de lei, que o parecer de outros órgãos intervenientes interessados não é vinculante. E deve ocorrer dentro do prazo, e aí fala alguma coisa sobre prazo, que a gente sabe que os prazos do licenciamento ambiental, eles são impraticáveis por conta de uma série de coisas, por conta de pouca equipe técnica, não conheço ninguém no estado, entre os meus colegas de trabalho, que tem menos de 10, 20 processos de licenciamento ambiental na pauta, trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo. Então, isso demanda
E muitos dos projetos são complexos, então demanda muito estudo, demanda, enfim, investigação, demanda tempo. E, além disso, você tem o que Thaís já apontou, né? A gente recebe estudos ambientais completamente inadequados, que a gente tem que mandar de volta, pedir complementação. Tem muito estudo ambiental só com dado secundário e terciário, que você vê que o consultor ambiental nunca pisou na área, é de outro estado, nunca nem teve no estado onde ele está propondo construir o empreendimento. Enfim, então, quando você amarra esses pareceres a um prazo, você está inviabilizando a consideração desses pareceres, porque nenhum desses órgãos tem capacidade de recursos humanos para fazer isso no prazo que o projeto de lei está propondo, né? Prazo não se faz com lei, prazo se faz com investimento em equipe técnica. Maravilha, Joana. Thaís? Me recorda a pergunta, por favor. Me recorda? Recordo, pode deixar. Deixa eu ver. Na verdade, tinha essa questão, né? Se a gente tinha algum caso exemplar de algum estado brasileiro, ou mesmo, né, em algum caso que vocês possam citar, que a gente, né, de exemplo positivo, na questão do licenciamento. E a Sofia também faz uma pergunta em relação aos condicionantes. Ela falou que o artigo 13 do projeto de lei, né, que traz uma série de restrições. Então, vocês compreendem que com essas restrições, os impactos ambientais, sociais e econômicos causados pelos empreendimentos acabariam se tornando responsabilidade dos gestores locais? Dos gestores, no caso do município, do estado, né, e da União, com certeza. Eu verifiquei essa questão do artigo 13, ele impõe diversas restrições para do que deve ou não ter dentro das condicionantes, né? O próprio nome já está dizendo, né? Condicionante, a condição que existe na licença, se for de instalação para aquele empreendimento, realizar a instalação, de operação para aquele empreendimento operar. Tem algumas questões ali em relação a isso, que eles querem tirar a obrigatoriedade do empreendimento, por exemplo, no caso de algum dano que não foi causado por ele, né? E aí, de quem seria o dano, né? Uma área, por exemplo, quando eu estava lendo, eu pensei em algumas questões que já aconteceram. Você tem uma área de empreendimento que está parado, né? Aí pega fogo no vizinho, que pega no outro, que pega nele, né? Ele tem que informar o órgão ambiental que o vizinho botou fogo na área. Hoje é assim que funciona, né? E que acabou afetando a área dele. E se a área dele tiver alguma área de APP, se eu estiver errada, me corrija, tá, Joana? Não sei como é que acontece na Bahia, mas no Rio de Janeiro normalmente é assim. Se tiver alguma área de APP, se tiver se tiver alguma área, alguma reserva legal, né, alguma área que precisa ser protegida dentro da área dele, ele tem que realizar, ele tem que mitigar os danos causados, né, de repente judicialmente acessar o vizinho para poder ele ser o responsável por isso. Agora, se o proprietário não for o responsável por aquilo, quem vai ser? Vai cair na mão do Estado, sem dúvida. Só que o problema é que já tem várias questões em nome do Estado que nós não resolvemos, né? Nós temos várias áreas órfãos dentro do Estado, e aí Estado, quando eu digo, dentro do Brasil, né? Onde são afetados de maneira mais intensa são os municípios. Né? Essas áreas órfãs estão dentro foram abandonadas por empreendimentos que faliram, né? Muitas delas têm áreas contaminadas, inclusive diversas barragens, né? E foram abandonadas. E quem assume o passivo, né? A gente tem uma discussão muito, muito grande na universidade em cima disso, né? Esses passivos, essas áreas órfãos, né? Quem assume no final das contas? Porque nem o Estado tem assumido. Né? Nem o Estado brasileiro tem assumido essas áreas. Então, vai cair na mão do Estado, com certeza. Agora, provavelmente o Estado não fará nada, porque essa é a realidade que a gente passa hoje, né? O Estado, a quantidade de áreas que existem
né, que passam por danos, por problemas ambientais aí, causados por terceiros, e o Estado não assume, não tem mãos aí para assumir todas essas condições ambientais. É uma questão que chamou muita atenção também em relação vai entre várias outras, eu tenho 20 papéis aqui que eu tinha preparado para falar, não cheguei nem ao terço. Mas uma outra questão que me chamou muito a atenção são alguns artigos, né, que, a partir desse projeto de lei, eles querem excluir, né, eles querem revogar alguns artigos da Lei de Crimes Ambientais. Isso é impensável, né? A Lei de Crimes Ambientais foi uma grande conquista do Brasil em termos ambientais, né? E os artigos que eles estão querendo revogar a partir dessa política ambiental, a gente vai ter, dessa política geral de licenciamento ambiental, vai ser um grande retrocesso. Ela não pode acontecer, né? Eu vejo isso muito claramente, sabe? Ela não tem como acontecer em termos técnicos, sabe? Ela não tem como acontecer. A Joana explicando o que acontece na Bahia, que já tem várias questões dessas implementadas, deixa bem claro a realidade, isso não pode acontecer, né? O Rio de Janeiro também passou por uma mudança, né, em 2019, no apagar das luzes, logo depois do Natal, ou no Natal foi ali, eles mudaram toda a lei de licenciamento do Estado, né? E ainda não foi implementada, porque ela precisa de várias resoluções, final de 2019. E tem várias questões ali, muito polêmicas, e que também estão dentro desse projeto de lei. A gente só ainda não implementou, como foi o caso da Bahia. E uma das questões que me chamou muito a atenção é a questão que também está no projeto de lei, da inexigibilidade da certidão de zoneamento. Como que o analista ambiental vai trabalhar sem saber o que pode ou não fazer naquela área? Lembrando que tem o Estatuto da Cidade, né? As cidades acima de 20 mil habitantes é obrigado a fazer todo o planejamento aí municipal. O zoneamento é uma ferramenta sensacional para uso e ocupação do solo no município. E aí, como vai ficar essa história? Eu acho isso inconcebível, sabe? Sem certidão, o analista não consegue começar a trabalhar. Eu deixo com a Joana para terminar essa questão. Só para complementar essa questão da certidão, além desse aspecto que você colocou, a certidão de conformidade com o uso do solo é o único momento do licenciamento ambiental estadual ou federal em que o município opina sobre aquele empreendimento. Então, sem essa certidão, os empreendimentos vão ser implantados. O empreendimento, ele é feito no território, né? Ele não é deslocado do território, ele tem um território. Esse território tem vários contornos políticos, um desse é o município, sem o município autorizar. Então, ele pode não ter nada a ver nem com as intenções daquele município, né? O município, assim, acabou, Câmara de Vereadores e prefeito não vai mais opinar obrigatoriamente nos licenciamentos feitos no Estado e nos federais, né? Então, isso é surreal. Eu não sei como isso vai se dar na prática. Eu acho que a gente vai viver um mundo de insegurança jurídica, que os licenciamentos, as licenças vão estar o tempo inteiro sendo questionadas na justiça, idas e vindas. A gente já viveu esse momento na Bahia, quando os empreendimentos agro-silvopastoris, em 2014, eles foram isentos de licenciamento ambiental, completamente isentos, e tiveram até alguns produtores rurais que batiam na porta do INEMA e falavam assim, não, mas eu quero licenciar,
porque eu preciso, inclusive, desse documento chamado licença para conseguir recurso de órgão de banco, né, de outras instâncias. Eu preciso ter um documento chamado licença ambiental, e eu não quero correr o risco de fazer um investimento de milhões, bilhões, para ano que vem um processo judicial e viabilizar o meu empreendimento, porque ele estava descumprindo as regras. Então, eu quero que os analistas ambientais vão no campo, olhem os estudos e digam que aquele empreendimento está de acordo ou o que eu preciso fazer para mudar. Então, a gente vai viver um momento aí de muita insegurança jurídica, eu acho, se esse projeto for aprovado, o contexto que ele está. E isso é um ponto que rolou bastante, né, tanto do Itácio quanto as manifestações ligadas a isso, era esse o argumento que muitas organizações, né, pressionavam, que, tipo, para as empresas é um desastre também, que é isso que a Joana trouxe, elas vão ficar o tempo todo, e muitas são internacionais, né, você estava falando das eólicas, por exemplo, tem um capital internacional muito grande, tem investimentos estrangeiros nesse processo, e, ao mesmo tempo, tem outros processos que o Brasil vem participando, que como é que vai ser compatível, assim, eu não consigo, por exemplo, o Acordo União Europeia-Mercosul, né? Ou a própria OCDE, a entrada do Brasil na OCDE. Como é que você vai compatibilizar com as salvaguardas da OCDE essa bagunça, né? Então, assim, ainda que eu seja contra as duas coisas, mas, enfim, eu acho que isso é um absurdo também do ponto de vista de impacto em relação à produção de grãos, uma série de coisas. Mas eu acho que é uma loucura, até pela estratégia do governo, né? De entrar nesses grandes grupos globais, como é que ele vai se manter com esse caos? Mas, enfim, gente, a gente chegou na nossa hora. Antes da gente se encerrar aqui, vou pedir para a Raíssa, ela tem mais um informe para a gente. Maravilha, gente. Muito obrigada, Joana e Thaís. Foi excelente nosso aulão. O pessoal aqui também foi interagindo, participando, foi super interessante. E eu queria aproveitar para fazer um convite, mais um convite para todas e todos vocês. Na próxima quinta-feira, a gente vai ter o Emergências. A gente tem feito uma série de encontros internacionais, debates e encontros sobre os temas emergentes e urgentes da Amazônia. Então, a gente já fez, se não me engano, 5 encontros, e na próxima quinta-feira a gente vai ter o Emergências da Amazônia sobre queimadas. É um tema que a gente tem acompanhado muito de perto nos últimos anos e estamos bem atentos, e a gente vai reunir tanto um debate para falar sobre a situação desse ano, quais são as previsões, o que tem sido feito, e também um encontro com brigadistas, pessoas que estão atuando de fato ali no combate aos incêndios em seus territórios. Vai ser na próxima quinta-feira, no dia 15, eu vou mandar, a Tani já mandou aqui o link no bate-papo para quem quiser se inscrever, então fica aí o convite para vocês, a programação também vai ser divulgada em breve. Aqui, e o link dessa aula a gente vai mandar por e-mail para todo mundo que se inscreveu, Terezinha perguntou, e vai estar disponível no YouTube da Mídia Ninja daqui a 2 dias, mais ou menos, a gente disponibiliza lá e manda para vocês por e-mail também. É isso, gente. Muito obrigada e boa noite. E lembrando também que quem precisar de certificado, tá? Manda e-mail, por e-mail que vocês forem receber o link, que aí também a Mídia Ninja vai providenciar pela Universidade Ninja. Então, Joana, quer dar uma palavrinha de despedida aqui para todo mundo, depois da Thaís? Quero deixar assim, aquele recado final, dizer que enquanto servidora, né, eu reconheço que o licenciamento ambiental ele precisa ser modernizado, ele precisa ser atualizado, mas no sentido de aprofundar a democratização desse instrumento e atualizar ele com outras políticas que se relacionam, que são posteriores, como a política de recursos hídricos, nossa lei das águas, que é de 97, com a política nacional de povos e comunidades tradicionais, que é de 2007, né? Ele precisa ser modernizado nesse sentido, né, de acompanhar as novas políticas que surgiram depois dele, e não no sentido de retrocesso, né? Então, inclusive de ser atualizado com as novas, com respeito à diversidade de cosmovisões que a gente tem no Brasil, enfim, a gente tem muita coisa para trabalhar para melhorar nossa política de meio ambiente, né? Espero que a gente consiga voltar a fazer isso em breve. Bom, Thaís? Obrigada pela participação, foi ótimo. Esse projeto de lei ele não pode sair, ele não pode
ele não pode ser aprovado no Senado, isso é muito claro, né? Eu acho que a sociedade tem que se mobilizar, sim. Ele não vai dar celeridade, que é a pretensão dele. Isso é importante ter em mente, né? E para a gente desconstruir essa questão do licenciamento ser uma coisa negativa. Não é, muito pelo contrário. É uma coisa muito positiva e ela tem que ser apropriada pela sociedade brasileira de uma vez, né? Eu entendo que estamos formando aí, em termos de sociedade, se a gente for pensar em termos de leis ambientais mesmo no Brasil, quando começou a ser implementado o que existia, 2 gerações, nós sabemos que é pouco, né, para a gente poder entender e introjetar todas essas questões, mas o meio ambiente não espera, né? Então tem que ser agora, e esse é o momento. Dizer não a esse projeto de lei, e agradeço muito a participação. Obrigada, então agradeço a todo mundo aqui que acompanhou o aulão de hoje, agradeço aí a participação, as perguntas, a Joana e a Thaís, que trouxeram aí, foram muito generosas por compartilhar esse conhecimento conosco aqui hoje. E é isso, pessoal, a gente agora terminou o ciclo do licenciamento, espero que todo mundo se mantenha super engajado aí nesse processo. Raíssa, se puder colar novamente aí aquela lista de transmissão, aquele grupo, né, aquele chat, na verdade não é a lista de transmissão, não, o chat lá que a gente, do WhatsApp, que a gente fica lá junto, mobilizando, e o próximo ciclo vai ser sobre direitos indígenas, então a gente vai começar aí, porque tem muita coisa rolando, né, tem o marco temporal, tem o PL 490, né, 490, tem um outro que eu esqueci também um número, enfim, tem uma mobilização em relação à questão da mineração em terra indígena, então tem muita coisa aí para ser tratado, né, e aproveitando também tudo que aconteceu de mobilização, né, nas últimas semanas e que vai retornar aí daqui a pouquinho, depois que o recesso do Congresso terminar. Tá bom? Então, um abraço para todo mundo e a gente se vê aí no próximo aulão. Então, boa noite, Raíssa, boa noite, Joana e Thaís, boa noite para todo mundo.